Então, bom dia a todos e todas. Henderson, na verdade. Queria primeiro agradecer ao convite feito pela Comissão de Direitos Humanos, pela Ângela do Conjuve, saudar a Fernanda Papa, a senadora Lídice, ao GOG, que teve que sair, e ao professor Mário Nelson, que se encontra por aqui em algum lugar, e a todos da mesa e da plenária. Então, vou iniciar a minha fala falando um pouco da história do mídia periférico, uma breve história do mídia periférica, e ter uma entrada com o tema violência contra a juventude negra. Em 2010, eu recebi formação do projeto Promovendo o Direito de Jovens, que foi instalado na minha comunidade, um projeto do UNFPA, o Fundo de População das Nações Unidas, em parceria com várias outras instituições. Entre as oficinas estava o Direito Humano à Comunicação e a Produção de Audiovisual ministrados pelo Instituto de Mídia Étnica. Tinha outras formações entre direito entre pares, relação entre pares, direitos sexuais e reprodutivos, todos os direitos que nós jovens tínhamos, mas que para a juventude de periferia não chegava. Esse diálogo não chegava e ainda não chega. Então, após essa formação, eu tinha largado o emprego que eu tinha para continuar no projeto, e aí voltei para procurar outro emprego quando terminou o projeto. E aí o cara que estava me entrevistando, ele gostou bastante do meu currículo. E aí, no final, quando ele perguntou onde é que você mora, eu falei, eu moro na comunidade de Sussuarana. Ele, Sussuarana. O bicho lá pega, hein? Consigo ver nos programas aí policiais que passam meio-dia, não preciso citar o nome, que todo mundo... Em todo estado tem esses programas. Ele falou, vamos deixar para uma próxima oportunidade. Eu voltei para casa pensando, imaginando, ligando os quebra-cabeça, as peças do quebra-cabeça. O cara disse que eu não podia trabalhar na empresa dele, porque programa tal falava que na minha comunidade só tem crime, marginalidade. Poxa, então a mídia influencia de tal forma que nós, jovens de comunidades e negros, não conseguimos ter acesso a várias outras coisas, não só o emprego, mas várias outras oportunidades nos são cessadas. Então, começou a vir na mente aquela formação de direito humano à comunicação que eu recebi no Mídia Étnica. E como é que eu posso fazer para mudar, para mostrar minha comunidade com uma outra cara? Mostrar que na minha comunidade tem jovens com potencial. Então, comecei a fazer vídeos slides da minha comunidade, mostrando coisas positivas da minha comunidade. As crianças jogando bola no final de linha, no final da tarde, as senhoras tricotando, os senhores jogando dominó, o pôr do sol, como vocês podem ver ali, os postais das periferias, foi uma campanha nossa, com 16 postais. Fizemos fotos, pedimos fotos de amigos que nos enviassem pela rede social, Facebook, e fizemos o maior sucesso que, além das mídias nacionais, tivemos repercussão em 14 jornais holandeses, um jornal da Índia, rendeu uma matéria na revista de bordo da TAM, entre outras. Então, começamos a mostrar a nossa comunidade com uma outra realidade em 2010. Não tínhamos nome e soltávamos os vídeos na internet, no YouTube, mas não referenciávamos um grupo. E aí vimos a necessidade de mostrar que alguém fazia aquilo. E aí nasceu o nome Mídia Periférica. Falar disso só para falar da importância dos projetos sociais dentro das comunidades. Então, a importância que é o Plano Juventude Viva, dele se instalar nos outros estados. Pelo pouco que eu conheço do plano, em muitos estados tem uma certa dificuldade, até por questões de financiamento, questões de verba, o plano não está instalado. Então, trazer essa experiência do mídia periférica, para mim, é bacana para mostrar para as outras pessoas que há sim uma possibilidade de mudança quando quando você
traz uma outra realidade para essa juventude. E o mais importante, Fernanda, é que quando esses projetos forem, o Plano Juventude Viva for instalado nas comunidades, que tenham um acompanhamento com esses outros jovens, com esses jovens que vão estar lá, que sejam dadas oportunidades, porque comigo, após o projeto, eu hoje tenho uma agenda mega louca. O Mídia Periférica tem 3 anos, mas hora eu estou em Salvador, hora eu estou em Brasília, hora eu estou em São Paulo, hora eu estou no avião lá no tempo de voo, organizando palestra. Então, eu quero isso para os meus amigos também, que outros jovens, ao invés deles verem no caminho de casa para a escola, de casa para o trabalho, o cara lá vendendo droga e, pô, minha única saída é essa. Eles vejam uma outra saída, que eles vejam referências. Então, quando a gente fala sobre a questão do sensacionalismo midiático, é porque nós, jovens de comunidade, nós temos como mentores a mídia, que é quem mostra o cara lá, o super jogador de futebol, o super artista, e aí logo o moleque, a menina, quer ser parecido com eles. Mas é uma coisa que é surreal. Surreal que eu digo é porque eu posso acreditar que a Fernanda é uma referência para mim. Porque eu converso com a Fernanda, ela pode ser minha mentora porque eu estou ali no diálogo com ela, ela pode dizer, Anderson, o caminho é esse, o caminho é aquele. Mas o jogador de futebol que está lá, qual é a referência, qual a proximidade que ele tem comigo? Como é que ele vai poder me ajudar? Então, parabenizar a CEPI pela iniciativa. Eu vi o edital ontem, eu estava olhando pelo celular e alguém me mandou o edital. Isso é super bacana para nós também. Nós que não, Mídia Periférica não tem financiamento também. Tudo que a gente faz é do próprio bolso, é financiamento do próprio bolso. Então, vai ser uma oportunidade de a gente tentar algo. E uma pequena crítica é que não seja somente financiamento voltado, que esse edital não contemple somente os projetos que sejam para aqueles que fazem já a comunicação, aqueles que vão reverberar, mas aqueles que têm o papel da educomunicação, que isso é importante, a gente formar mais jovens comunicadores, que não sejam jovens comunicadores somente, mas que tenham uma outra formação, mas isso é importante. Eu acredito muito que a comunicação seja a saída para essa juventude. Dificuldade de financiamento, né, que nós temos, hoje em dia é alarmante. A gente fez todos os projetos que fizemos um jornal impresso na comunidade que foram somente 2 tiragens de 100, que era para ser de 15 em 15. A primeira tiragem foi depois de 1 mês e pouco, porque a gente comprou o papel ofício, pediu a um parceiro da comunidade para imprimir na impressora dele, diagramamos todo esse jornal em 4 laudas em Word, um programa Word, e aí quando fomos imprimir, no primeiro dia imprimiu 10, a máquina parou, só foi imprimir depois de 10 dias, a gente imprimiu e isso, a gente conseguiu imprimir, depois da segunda tiragem a gente viu a dificuldade, a gente falou, vamos correr atrás de um financiamento. Só que aí, como o Gog falou, em vez de editais, tem que ser de todos, porque como ele citou que outros artistas, nós também não temos essa facilidade de ler o edital e preencher toda aquela burocracia que tem ali. Uma outra dificuldade que nós, jovens, temos uma certa dificuldade. Eu não sei se todos devem conhecer o René Silva, lá do Rio de Janeiro, o jovem que tuitou aquela invasão do Complexo do Alemão, ficou muito famoso. Somos amigos e estamos querendo criar uma rede. Tá bom. Uma rede de periferias, de juventude de periferias e favelas do Brasil, que a gente acredita que temos que massificar isso. Só que a gente criou uma agenda há 1 mês atrás, em que a gente ia se reunir lá no Rio de Janeiro com outros núcleos de jovens, de juventude, de periferias e favelas, agora no início da semana que vem. Até o dia de hoje a gente não conseguiu financiamento para uma passagem, para que eu pudesse ir ao Rio de Janeiro para poder estar junto com eles. Mas isso a gente... não tem problema, nós jovens temos uma certa facilidade e a gente que manuseia as tecnologias é que a gente tem jeito para tudo. A gente bota lá no Skype, bota a transmissão para rodar. Lá na Bahia, acredito que acho que o outro estado que tem esse
pacto, que é o Pacto pela Vida, que eu me ouso a chamar Impacto pela Morte, que tem lá na Bahia. O pouco que eu escutei falar sobre o pacto, ele, no seu descritivo, diz que tem que ter ações voltadas para a comunidade onde eles estão instalados. Só que o que a gente vê é mais viaturas para a polícia, mais armamento, e aí a comunidade não é violenta, a comunidade é violentada. É a polícia entrando na comunidade de forma arbitrária, agredindo a juventude. Eu fui agredido já uma vez. As bases comunitárias de segurança que a gente chama lá em Salvador não são o PP, são as bases comunitárias de segurança. São instaladas nas comunidades de uma forma desrespeitosa. Ela entra na comunidade, a exemplo da comunidade do Uruguai. Ela chegou, foi instalada numa praça esportiva, num local onde era o único local de lazer da comunidade, e pronto, está resolvido o problema da comunidade é a segurança. Por isso que, em vários momentos, eu me ouso a dizer que quando a gente busca, eu falo isso na comunidade, quando a gente fala que a gente quer segurança pública, a gente não tem que falar que, porque o tráfico, não, a gente tem que olhar o problema. Por que o moleque está na boca de fumo lá vendendo droga? Por que ele está saindo para roubar? Porque ele não teve oportunidade antes, porque as políticas públicas do nosso governo não entraram antes. Então, sobra o tráfico de droga. Então, como o Gog falou, quando o moleque canta lá a sua música e tem que preencher um edital para ele receber uma certa verba, quando ele vai para o tráfico, ele não precisa preencher nada para pegar na arma, para vender, para ganhar R$600 por semana. Então, para ele, aquilo dali é muito mais fácil do que ir cantar a música dele lá e preencher um edital que... Isso ainda, além do problema que é preencher o edital, enviar, receber de volta para enviar de novo, é quando vai se receber esse dinheiro do edital. Que esse é um outro problema que eu acompanho amigos lá de Salvador, que fazem shows lá para a Secretaria de Cultura. Vou trazer um exemplo bem vivo. Semana Baiana de Hip Hop, lá em Salvador. Foi o maior evento de hip hop ano passado no Brasil. Foi a Semana Baiana de Hip Hop. Os meninos produziram uma comunicação impecável. Vieram receber parte da parcela na sexta-feira, onde o evento começava na segunda-feira. A semana começava na segunda-feira, eles receberam a primeira parcela do edital, numa sexta-feira. E vieram receber a outra parte bem depois. Então, eu não sei se esse ano se vai acontecer novamente Semana Baiana de Hip Hop, mas isso também é uma violência contra a juventude. É exterminar a juventude negra, porque quem é que é a maioria que adere ao segmento hip hop? É a juventude negra periférica. E aí, quando você barra essas atividades, você barra que essa juventude vá para esse caminho, mas eventos de pagode na cidade recebem milhões cobram o ingresso e ainda recebem milhões. E aí vai olhar a letra do pagode. Mas a juventude negra também está presente nesses espaços. Mas não há uma discussão de como trazer usar esses artistas do pagode para trazer essa discussão. Por que não... Vamos mudar as letras. Vamos tentar ser mais concisos. Indo para o final. As dificuldades no acesso ao poder que nós temos. Eu moro na Sussuarana, que é a comunidade mais próxima do centro administrativo da Bahia. Você entra na Sussuarana, você se pergunta como é que a comunidade ao lado do centro administrativo está de uma forma dessa. Existia uma escola na comunidade, que é a Escola São Daniel Comboni, que existe, né? Que até o final do ano passado, até o meio desse ano,
o governo tinha alugado esse espaço e o dono do espaço estava pressionando a escola para que devolvesse. Tinha acabado o contrato e a escola, os alunos teriam que sair no meio do ano letivo para entregar o espaço da escola. Então, para onde iriam esses alunos? Então, a comunidade reunida conseguiu pressionar os órgãos competentes e conseguimos o espaço. Hoje é da escola. Com essa dificuldade do acesso ao poder, é super bacana para mim estar aqui. Vim falar sobre os anseios da minha comunidade, mas é super bacana levar também para a minha comunidade. Então, foi isso que a gente fez na semana... Há 15 dias atrás, quando levamos a nossa senadora Lídice para a comunidade, para discutir com os jovens da comunidade sobre educação, política e comunicação. Aí eu trago um problema, que também é essa limitação, é esse descaso com o que é prioridade na comunidade. Nós, do Mídia Periférica, organizamos toda a atividade voltado que iria acontecer dentro de uma escola municipal, num sábado, à tarde. Na sexta-feira, no final da tarde para a noite, a diretora da escola me liga para falar que o evento não poderia acontecer lá. Eu cheguei para falar, mas é a senadora que está vindo para conversar com os jovens da comunidade, mas eu não posso fazer nada. Não teremos segurança amanhã trabalhando. Vamos deixar para uma próxima oportunidade, como se a agenda fosse uma coisa assim, fala lá com ela que ela vê lá e marca uma outra oportunidade. Então, como a gente entendia que a atividade era muito importante, conseguimos remanejar para um outro local da comunidade, conseguimos fazer uma comunicação para que as pessoas fossem para esse outro local. Não tivemos sucesso no público, mas fizemos. Então, para finalizar minha fala, eu gostaria de deixar também uma pergunta para vocês. Onde estão os nossos Amarildos? Os Amarildos do nosso Brasil? Que não somente na favela da Rocinha. Aquilo dali foi o desencadeamento para que a sociedade, abrisse o olho para olhar os outros Amarildos que somem nas outras periferias, que são buscados em suas casas, são levados para outros locais, são exterminados e muitas das vezes suas famílias não encontram os corpos. Então, era isso que eu queria dizer.